Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo. Fazendo uma incursão aqui depois de chuvas fortes na região. Dá pra ver bem as clareiras todas que abriram aqui por dentro, com a vegetação derrubada. Época de verão, um monte de mosquito. Mas para nós aqui é importante essa aclimatação também nesses períodos mais quentes, para se aclimatar, para se ambientar a esses períodos de condições de desconforto nessas regiões de mata. Mas um ponto aqui, aproveitando esse contexto aqui, o pessoal que é mateiro, rastreador, já sabe de tudo isso, mas existem vários fatores que nessas regiões de áreas remotas chamam a atenção nesses ambientes, né? Tanto para rastreamento de pessoas como de animais. Nós procuramos fazer categorias, né, para facilitar o aprendizado e depois criar procedimentos e aplicar na prática. Mas existem vários critérios, né? O pessoal que é rastreador sabe disso, como movimento, outros fatores como silhueta, brilho, vários fatores. Outro fator que nós dividimos aqui em outra categoria, que é preciso ficar atento, por exemplo, para rastreamento de animais, não só para rastreamento de animais, mas entendedores entenderão que nós estamos falando aqui, mas nós vamos falar mais abertamente sobre alguns temas aqui. Mas, por exemplo, nós dividimos uma categoria de topografia, correntes de vento e térmicas. Isso porque, em algumas situações de aproximação furtiva, por exemplo, de animais, por exemplo, um critério que pode ser utilizado para fazer essa aproximação é utilizar a própria topografia do terreno, ou seja, as características geográficas do terreno. Por exemplo, né, nesse ambiente aqui, claro, né, se soubesse que um animal ouviu um barulho, ouviu um animal para o outro lado, percebeu a presença dele, de qualquer maneira estava cruzando aqui, ouviu o barulho, o animal está se comunicando com outros animais e percebeu que está do outro lado, utilizando as próprias características topográficas do terreno, isso pode auxiliar a fazer um contorno furtivo para chegar naquele animal, usando essas próprias características. Mas claro, isso envolve também a necessidade de saber se orientar, navegar por esses ambientes e áreas remotas, né, e ter estratégias. Por exemplo, se fosse contornar uma área dessa desbarrancada, teria que tomar muito cuidado, que ainda está bem molhada, está encharcada, tomar bastante cuidado. E muitas vezes, né, diferente de ambientes em área urbana, que é só pega a direita, pega a esquerda e depois faz o contorno, aqui eventualmente para fazer um simples contorno desse, por exemplo, para eventualmente ir em busca de um animal que foi escutado, por exemplo, do lado de lá, da encosta, não necessariamente vai ser um contorno simples, né? Em razão das características topográficas do terreno, eventualmente você vai ter que fazer um contorno bastante extenso, e daí que vem os aparelhos de navegação que podem ajudar bastante, como bússola, GPS ou aplicativos de aparelhos de telefonia celular, e daí os conhecimentos, obviamente, né, de orientação. Um outro, né, escorregando, né? Esse é o problema aqui, né? Como bobeamos aqui, já escorregamos. Imagina nas encostas, aí tem que tomar bastante cuidado, né? Mas enfim, é isso aí mesmo. Prestando atenção no vídeo aqui e desconsideramos o terreno, mas assim mesmo. Mas seguindo aqui, né, o outro fator, primeiro a topografia, o outro fator são correntes de vento, e o pessoal que é mateiro, rastreador, sabe da importância das correntes de vento no rastreamento, por isso que nem vamos tocar nesse assunto. Mas um outro tópico também, que por muitas vezes é negligenciado, e nós só vamos fazer referência aqui, não vamos detalhar ele, até porque, como nós já falamos, alguns tópicos só mesmo nas instruções presenciais. Mas um outro fator são as térmicas. Isso pode fazer, essas térmicas, elas podem fazer bastante diferença de várias maneiras. Por exemplo, né, ó, bastante escorregadio aqui. Por exemplo, as térmicas podem fazer bastante diferença se, dependendo do horário do dia, se tiver em cima de uma encosta dessa ou embaixo do vale. Não vamos detalhar isso, mas por exemplo, o pessoal que é mais experiente sabe disso. Com o passar com as horas do dia, o solo vai aquecendo, de baixo para cima, vai aquecendo o ar. Isso gera um fluxo de deslocamento de ar. Então, por exemplo, dependendo do horário do dia, pode fazer uma grande diferença se está numa colina dessa, ou no vale, por exemplo, ração de animal. Se estiver em cima e tiver no momento de térmica errada, eventualmente os odores vão chegar mais fácil no animal, e vice-versa, né? Não vamos detalhar isso aqui é mais precisão presencial mesmo. Ou, por exemplo, né, outro fator ainda que pode ser bastante relevante ainda sobre as térmicas, mais árvore caída, as plumas, são chamadas plumas de odor, que podem se formar, especialmente se o rastreamento tiver sido feito com o emprego de cães também. Mais uma vez, não vamos detalhar esse assunto aqui, mas podem se formar essas térmicas, podem formar plumas de odor e eventualmente denunciar a presença do rastreador, ou eventualmente até confundir o cão
mas nós não vamos detalhar isso aqui só instrução presencial. Portanto, né, mas para fim de movimentação furtiva nesses ambientes, por exemplo, para rastreamento de animais, não é só para isso, mas para de animais, além de vários fatores que o pessoal já conhece aí, uma outra categoria que nós fazemos aqui é essa, dividir, colocar nessa categoria de topografia do terreno, correntes de vento e térmicas. São 3 fatores diferentes que, obviamente, se combinam entre si e junto já com as outras técnicas que o pessoal também já, que é rastreador experiente, conhece, podem dar um resultado bastante diferente e que trazer mais eficiência. Esse, portanto, é mais um vídeo de rastreamento mesmo. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.